Uma professora está reclamando com seu aluno. Acontece que ele foi o único da sala que não entregou a lição. Seu nome é Arazikon. Ele parece sonolento, e não está prestando atenção na bronca da professora. Ela nota a falta de interesse dele, e se irritando, grita que ele deveria responder corretamente. Se aproximando, ela diz que sua etiqueta estava errada, e que ele deveria melhorar sua postura, enquanto dá um tapa em suas costas. Eu tenho quase certeza que isso é abuso infantil, mas enfim. Ele reclama de dor, mas ela ignora, dizendo que ele tem chegado atrasado na escola e até dormido na aula. Tem um limite do quão ele pode ser descuidado. Arazi diz que ele está cansado por causa do seu emprego após as aulas. Ele tem tido que trabalhar até tarde, e provavelmente ele terá que trabalhar hoje de novo. Ela diz que esse seu emprego está atrapalhando, então ele deveria deixá-lo. É quando sua barriga ronca, a surpreendendo, ele diz que não comeu nada o dia todo. Vendo que não tinha jeito, ela apenas entrega um formulário de desculpas para ele, e manda que ele entregue a lição junto com o pedido de desculpas. Arazi pensa que é a terceira vez no mês que ele preenche esse formulário. Assim que ele abre a porta, ele se irrita ao ver a cena. É seu amigo, que está vivendo um romance com sua namorada fofa. Arazi diz que eles não deveriam flertar tanto por aí, e seu amigo se desculpa por ser grudento. Ele comenta com graça, como Arazi era azarado por ter uma professora sempre em sua cola. Concluindo que essa era a razão dele ainda não ter se casado, sua namorada ri maravilhada de seus comentários, enquanto Arazi apenas concorda, não se importando muito. Ele diz que a alegria estava bem na frente de seus olhos, enquanto sua namorada concorda e diz o quanto ama. Arazi apenas deseja que eles morram afogados na própria esperança. Por fim, seu amigo diz que se ele estava com inveja, então deveria arrumar uma namorada. Irritado, Arazi sai sem responder. No caminho para o trabalho, ele pensa em como tem inveja das pessoas que podem viver tão despreocupadamente. O dia passa voando enquanto ele trabalha. Já na hora de voltar para casa, cansado, ele pensa que conseguiu sobreviver mais um dia, e que fará sua lição naquela noite. É quando, ao se aproximar, ele percebe um carro parado na frente de seu apartamento. Para o choque de todos, era Sensei, que corada, diz que ele estava atrasado. Ela se irrita com o fato dele estar trabalhando até essa hora, e que isso era contra a lei, então iria denunciar isso. Ele pede que ela não o faça. Ele alega que estaria em apuros se não fosse o pagamento da hora extra, e se justifica ao dizer que já havia avisado que chegaria tarde. Ela cora, dizendo que mesmo assim, queria poder vê-lo a qualquer custo. A Sensei também fez ordem para ele, e ao ouvir isso, ele fica maravilhado. Ela se irrita com o fato dele se importar mais com a comida do que com ela. Ele tenta dizer que era por ele estar com fome, mas ela continua irritada. Sem ver outra escolha, ele a abraça forte, a surpreendendo. Ela hesita, mas ele diz que também queria vê-la. Corada, ela aceita o abraço. Ele se afasta, e quando vai beijá-la, ela o interrompe, negando o beijo. Ela diz que não pode fazer nenhum ato obsceno com um menor. Ele tenta dizer que não tinha ninguém olhando, mas ela insiste e diz que esse era um de seus princípios como professora. Realmente, como professora esse é um ótimo princípio. Ficando sério, ele pergunta se ela realmente não irá sair com ele até ele ter 20 anos, e ela concorda, dizendo que irá esperar. Então, tentando a provocar, ele diz que nesse caso, ela não precisará disso, mostrando que tinha uma chave reserva para ela. Ela quase pega, mas no final consegue se segurar, dizendo que não tem chance dela pegar essa chave. Corada, ela diz que também estava se segurando. Ela começa um lindo discurso, mas ele prontamente a ignora, dizendo que seus 5 sentidos estavam imersos pela comida. Ela tenta dizer que ele deveria esquentar a comida antes de comer, mas ele a corta, dizendo que justamente por estar frio que ele gostava. Afinal, a comida estar fria mostrava o quanto a Sensei havia o esperando ali. Ela fica surpresa com isso, mas acaba corando pelo comentário. Arazi muda de assunto, dizendo que ouviu dos outros que ela nunca se casou. Irritada, ela diz que isso não era assunto deles, mas ele diz que tinha certeza que ela seria uma ótima esposa algum dia. Isso a quebra. Com vergonha, ela diz que ele é mesmo louvável, e o chama de excêntrico pervertido. Já se apressando para ir, ela diz que ele deveria aquecer a comida antes de comer, e para ele fazer o dever, já indo embora o deixando sozinho. Ele fica chateado com a velocidade que ela foi embora, e pensa que ainda faltavam 3 anos para ele ter 20. A cena corta para o outro dia. A Sensei está irritada, pois novamente ele não fez a lição. Ele tenta dizer que foi culpa da comida, pois ficou sonolento e dormiu. Ela percebe que ele está tentando pôr a culpa nela e pergunta se então o motivo dele não fazer lição é culpa do Oden. Mas ele se aproxima, e diz que ela deveria ficar feliz por ele ter arrumado uma desculpa para ele ir vê-la novamente. Sorrindo, ao perceber que ela corou. Mas ela diz que ele teria que escrever 5 formulários de desculpas, mesmo com ele tentando dizer que era brincadeira. A cena corta para outro dia de aula. Arazi fica chocado ao descobrir que seu amigo e a namorada terminaram.
Chorando, seu amigo diz que sempre pagava tudo, e que sempre comprava presentes para ela. Ele tem certeza que só foi usado, e pede que Arase o console. Ele tenta não parecer grosso, mas no fim, diz apenas que ele estava o incomodando, o que enfurece seu amigo, que diz que sua mente estava repleta de intenções malignas. A sensei se aproxima furiosa da sala, pois mais uma vez Arase não entregou o dever de casa. É quando ela ouve alguém dizer que eles deveriam sair em um rolê. Isso a surpreende, que decide ouvir atrás da porta. Arase pergunta por que ele tinha que ir, seu amigo pergunta se ele não queria uma namorada e ele concorda, mesmo que contrariado. A sensei se irrita, afinal, Arase já tem ela, não precisa de outra garota. E seu amigo continua dizendo que as garotas não irão até eles, e que para ver sincero, digamos que Arase era o único que não tinha feito coisas libidinosas da sala deles. A sensei fica chocada com a moral dessa sala, mas Arase apenas manda que ele não diga esse tipo de coisa em público. Com cara de cansado, Arase se desculpa, e pergunta se ele não poderia ir com outra pessoa. Dizendo que não tinha tempo nem dinheiro para isso, o que tranquiliza a sensei. Seu amigo diz que se o problema fosse dinheiro, ele poderia pagar. O que chama a atenção de Arase na hora, fazendo a sensei ficar alarmada, pois ela percebeu que isso era uma armadilha. Ele diz que será tudo por conta dele. Arase começa a brilhar com a ideia de comida grátis. É quando a sensei invade a sala furiosa, dizendo que Arase ainda não entregou o trabalho. Ele diz que estava fazendo isso agora mesmo. Chamando por Sakota, ela questiona o que ele estava fazendo ali, e se ele não tinha nada para fazer, não deveria atrapalhar alguém que estivesse estudando. Ele sai apressado da sala, dizendo que mandaria as informações para Arase mais tarde, deixando os dois sozinhos na sala. Erase questiona se a sensei estava escutando a conversa deles, o que a pega desprevenida. Ela se faz de desentendida, e ele explica que Sakota o chamou para um rolê. Ela supõe que isso seja uma atividade em que pessoas vão para encontrar parceiros, e diz que isso não parece o tipo de atividade apropriada para ele. Arase apenas fica encarando em silêncio. Ele diz que não é como se ele tivesse uma namorada, então não tinha problemas se ele fosse. Isso a deixa em choque. Ele iria apenas pela comida, porém, se tivesse uma namorada, ele não precisaria ir. A sensei pergunta sobre o que ele estava falando. Cansado, ele se levanta, e leva a sensei até uma parede, aprendendo lá, e diz que se ela não quisesse que ele fosse, então ela deveria ser sua namorada. Ela percebe que isso era uma chantagem. Batendo em sua cara, ela diz que já concordaram em adiar isso. Dolorido, ele reclama que ainda faltaria 3 anos. Ela o corrige, dizendo que seriam apenas 3 anos. Ele diz que o tempo para um adolescente era diferente que o tempo para uma mulher de meia idade, o que faz ela dar uma pancada em sua cabeça. Mais uma vez, acho que isso é abuso infantil. E ela termina dizendo que não é não, e que não entraria em um relacionamento com um menor de idade. Ele se irrita, perguntando se então estava tudo bem ele ir para esse rolê. Afinal, se ele fizesse algo com uma garota, não seria da conta dela. Isso a choca, e então se vira, dizendo para ele fazer o que quisesse, e começa a chorar. Ele percebe que foi longe demais, e diz que estava brincando. Afinal, a única coisa que interessa a ele era a comida grátis. Isso a enfurece, pois ele realmente parecia decidido a ir. Ele diz que eles deveriam resolver isso com um beijo, o que a faz corar. Ela pergunta o que ele estava fazendo, o chamando de desprezível. Porém, ele já estava se aproximando, enquanto diz para fazerem antes que alguém apareça. Ela cora, e diz que fariam isso só dessa vez, pondo a mão em seu rosto. Ela começa a se aproximar, é quando o telefone de Arase toca. Os tirando de seu momento, ele vê a mensagem, e percebe que é seu amigo, que diz que voltou com sua namorada, então não iriam mais para o rolê. Isso destrói Arase, porém deixa a sensei com sensação de vitória. Ele apenas deseja que seu amigo morra de uma vez. A sensei diz que isso é o que acontece quando se tenta fazer coisas obscenas, e que ele deveria terminar logo a lição. Ele pede que ela não se esqueça disso quando ele tivesse 20 anos. Ela manda que ele se lembre por si mesmo. Ela sai da sala fechando a porta atrás de si. E rapidamente cai sem forças no chão. Ela percebe que dessa vez foi por pouco, pois se deixou levar. Ele confessa que até mesmo para ela, 3 anos é muito tempo. E vemos que assim que a sensei saiu da sala, Arase voltou a dormir. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreva. E Feliz Natal a todos! Arase está indo para a escola na chuva. Ele canta sobre a tabela periódica para tentar decorá-la. Porém, ao se aproximar do portão, ele nota que já tem alguém lá. Era a sensei, que parecia mais cansada do que normalmente. Ela está brava pois Arase está atrasado novamente. Ele diz que ainda são 8 horas, mas ela corrige, dizendo que ele estava 15 segundos atrasado, já o entregando um formulário de desculpas, e diz que não é porque é sexta-feira, que ele pode ficar relaxado. Ele não se aguenta, e diz que ela estava muito fofa hoje, mas a sensei diz que elogiá-la não o levaria a lugar algum.
Ele se irrita, pois ela não tem ido visitá-lo recentemente. Ela o dispensa, dizendo que não tem tempo livre. Quando ele sai, ela para outra aluna por estar atrasada. Na sala de aula, durante a prova, ele nota que a sensei parece estar dormindo na cadeira. Mas rapidamente se recompõe. Ele se questiona o que está havendo com ela. Após a prova, seu amigo comemora que finalmente acabou. Ele o chama para ir ao karaokê, mas Arase questiona sobre sua namorada, e ela magicamente surge de suas costas, e ele diz que ela iria junto. Arase questiona por que ele estava o chamando para o inferno. Ele diz que não se importam de Arase estar lá. Arase diz apenas para ele fazer o que quiser. Eles passam pela sensei, se despedindo. Arase parece notar algo de errado, e, ao lembrar que a sensei disse que estava ocupada, ele decide ir para o karaokê, dizendo que seu amigo que pagaria. A cena corta, e eles estão cantando uma música de amor. E Arase apenas deseja poder ver a sensei. Ele chega em casa e tenta ligar para a sensei, mas ao cair na caixa postal, ele fica no chão, pensando em como queria vê-la novamente. No dia seguinte, ele se arrepende de suas palavras. A sensei está olhando furiosamente. Acontece que ele reprovou na prova. Ela questiona como isso era possível, mas ele realmente não sabia. Ela diz que ele foi o único da turma que tirou nota baixa. Brilhando, ele nota que a sensei é a única que se importava com ele, mas ela manda que ele preste atenção no que ela diz. Já faz um tempo que sua aula complementar começou, e ele percebe a sensei quase caindo no sono novamente. Ela nega que tenha caído, mas Arase diz que estava tudo bem se ela quisesse dormir. Ela diz que nunca poderia dormir durante uma aula complementar, e que só de ver as respostas dele, já fica com uma enxaqueca. A aula continua normalmente, e no silêncio da sala, ele nota que a sensei está se segurando para não dormir. E antes que ela possa fazer algo, ele se levanta, senta ao seu lado e a deita em suas pernas. Isso a assusta, e Arase diz que ela não precisava se esforçar tanto quando estava com ele. Ele sabe que ela estava ocupada, e sugere que ela tire um cochilo. Corada, ela diz que não iria dormir, ele a chama de teimosa. A sensei diz que seria desperdício de tempo dormir justamente quando estava sozinha com ele. Ele a provoca, perguntando se isso era algo que se dizia em uma aula complementar. Ela cora após ele chamá-la de danadinha. E ela pela terceira vez comete abuso infantil, mandando que ele reflita sobre suas ações. Ele diz que não iria trabalhar hoje, e pergunta se ele poderia esperar ela terminar o trabalho para ir embora juntos. Ela cora, e diz que não tinha jeito, teria que terminar o trabalho o mais rápido possível. Ele sorri, e diz para nesse caso, voltarem logo ao trabalho, mas logo depois nota que ela caiu no sono novamente. Nós voltamos no tempo e vemos o ponto de vista da sensei a partir do momento em que se despediram no corredor, enquanto Arase foi para o karaokê. A sensei teve que ficar mais tempo na escola para corrigir as provas. Nós vemos que ela ficou trabalhando até a noite, sendo a última a sair da escola. Ela realmente parece cansada do trabalho, então decide fazer uma pausa pro café. Porém, enquanto está enchendo a xícara, ela acaba se lembrando de Arase a chamando de fofa. Isso a faz corar violentamente. Se recompondo, ela pensa que não pode ficar assim no trabalho. Ela nota que já é tarde no relógio, mas sabe que provavelmente Arase ainda estava trabalhando. Apoiada em sua mesa, ela pensa que já faz tempo que não faz comida para ele. Ela espera que ele esteja se alimentando bem. Porém, em um súbito momento, ela acaba se levantando de sua mesa, já decidindo ir embora por hoje. Ela definitivamente irá fazer algo para ele hoje. Após finalmente terminar de cozinhar, ela decide continuar a corrigir as provas enquanto a comida termina de ferver. Porém, ela se distrai e quando volta a si, ela percebe que acabou queimando a comida. Ela percebe que não tem salvação, mas sabe que deve voltar ao trabalho. Ela reúne todas as suas forças para se concentrar no trabalho. Porém, de um momento para o outro, ela acaba acordando em cima da mesa. Eram 4 da manhã, e ela ainda não tinha terminado de corrigir as provas. É quando ela vê que Arase tinha ligado para ela. Ela para por um momento e decide voltar ao trabalho. Ela continua em silêncio. Porém, algumas lágrimas caem, talvez pelo cansaço extremo, talvez por saudades de Arase. Ela realmente se julga por ser tão idiota, porém logo sua tristeza é transformada em raiva. Ela realmente parece furiosa ao chegar na prova de Arase e ver sua nota. Ela decide que irá dar uma bronca nele assim que tiver a chance. No outro dia de noite, ela chega em casa feliz por finalmente poder dormir um pouco. Ela relaxa no banho, e finalmente vai para o sono tão esperado. Porém, bem nesse momento ela se lembra de Arase a deitando em seu colo e novamente ela começa a corar violentamente. Ela tinha se esquecido de que iria brincar com ele, e mais uma vez parece que ela não irá conseguir dormir direito. Em outra noite no trabalho de Arase, seu colega mais velho o parabeniza por trabalhar tão duro, mas Arase apenas diz que ele é quem deveria estar trabalhando. O senpai diz que se ele atendesse as clientes todas elas acabariam apaixonadas por ele, e nota que já era tarde, perguntando se Arase poderia trabalhar até essa hora.
Ele diz que Arasi era muito danado por trabalhar até essas horas por dinheiro, e questiona se ele tinha uma namorada. Afinal, mulheres tinham o costume de sugar dinheiro por aí. Arasi ignora, e diz que são para gastos necessários, afinal ele morava sozinho. O senpai diz que tinha inveja de Arasi ser um estudante e morar sozinho. Arasi parece estar se cansando do senpai. Ele diz que já estava bastante ocupado com a escola e o trabalho, então não tinha tempo para namorar. O senpai disse que isso não era nada bom, ele deveria aproveitar mais a sua juventude. Porém é quando a sensei aparece na loja de surpresa. Arasi se assusta e explica para o senpai quem ela era e diz que seria um problema se ela o visse trabalhando essa hora e senpai concorda em cobrir Arasi. Porém ao se aproximar do caixa, a sensei parecia furiosa. Ela nem dá chance do senpai se apresentar, ela já o corta dizendo que um de seus estudantes trabalhava lá. O senpai diz que não sabia de quem ela estava falando, ela pede que ele verifique com cuidado. Ela diz que é proibido por lei que os estudantes trabalhassem até depois das 10, em outras palavras, aquela loja estaria violando as leis. O senpai fica nervoso e diz que ele já tinha ido embora antes das 10. A sensei se surpreende, pois ele ainda não estava em casa. O senpai continua com seu sorriso forçado e diz que vê o quanto ela se importa com seus alunos. Ele diz que gostaria de ter tido uma professora como ela quando estava na escola, e questiona se ela não gostaria de tomar uma xícara de chá com ele, mas Arasi o corta socando seu pé. A sensei também ignora o que ele disse e diz que não tinham tempo para isso, eles precisavam chamar a polícia. O senpai se assusta com isso. Ela parece assustada enquanto diz que ele saiu antes das 10 mas ainda não estava em casa. Ele deve ter se envolvido com algo ruim. Tanto Arasi quanto o senpai ficam sem saber como reagir. O senpai sorri tentando acalmar. Ele diz que ela não precisava se preocupar tanto, mas ela o corta, dizendo furiosa que ele estava calmo demais, seu ajudante estava desaparecido e ele não parecia nem um pouco preocupado. Ela ainda dá uma de Karen, e diz que gostaria de falar com o gerente dele. Ela começa a chamar a atenção dos outros clientes e Arasi percebe que isso não era bom. Ele se rateja até os armários para pegar seu celular. Ele percebe as mensagens da sensei e vê que ela tinha ligado 14 vezes para ele. Ele percebe sério que se ela o visse ali, ela com certeza o mataria. Ela estava farta de esperar, ela estava prestes a ligar para a polícia quando seu telefone toca. Ela atende rapidamente. Ela questiona se ele estava bem, e ele se desculpa, dizendo que precisou ir para a casa do Sakota. A sensei para por um momento, pois ela não tinha parado para pensar nessa possibilidade. Ela parece ficar com vergonha, mas começa a chorar, dizendo que estava muito preocupada. Arasi parece estar se arrependendo. A sensei se desculpa com o senpai. Ele novamente tenta a chamar para sair mas ela prontamente o ignora. Arasi também se desculpa com ele. O senpai diz que não tinha problema, porém, contar uma mentira para uma mulher é algo de partir o coração. Arasi agora realmente parecia arrependido. Enquanto o sensei se aproxima do carro, Arasi corre até ela assustando, mas logo ela se enfurece ao perceber que ele tinha mentido. Ele tenta explicar que é porque ela não o deixa trabalhar até essa hora, mas ela o corta dizendo que era porque ele era um estudante. Ele tinha que ir para a escola, então se continuasse trabalhando dessa forma acabaria adoecendo. Mas Arasi a corta abraçando. Ele pede desculpas por tê-la preocupado. A sensei cora e diz que ele deveria entregar 5 formulários de desculpas. Ele prontamente concorda. Já dentro do carro, ela manda que ele vá logo para casa ou acabaria pegando um resfriado, e diz que se ele fizesse isso novamente ele seria suspenso e eles não teriam mais um relacionamento. Arasi começa a fazer seu caminho de volta, mas para ao ver uma vitrine, ele revela que só queria conseguir fazê-la feliz. Com frio, ele sabe que ela ficaria preocupada se ele comprasse algo caro para ela. Enquanto passa pelo senpai, ele vê que ele já está novamente dando em cima de outra cliente. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva para mais. A sensei está furiosa porque Arasi esqueceu novamente o dever de casa. É quando alguém ao seu lado pergunta se ela já estava naqueles dias. Era Ifumi Sensei, a professora de inglês. Ela faz uma piadinha suja que eu não vou explicar por aqui, dizendo que todo dia era um dia seguro para a sensei. É claro que ela fica chocada com esse comentário. A sensei reclama do jeito que ela estava vestida, mas Ifumi apenas diz que ela era muito rígida, e que não conseguiria se casar se continuasse assim. A sensei grita que ainda tinha apenas 25 anos e Ifumi diz que ela também tinha essa idade. Os outros professores apenas reclamam, parecendo já estarem acostumados com essas brigas. Ifumi diz que ela deveria cuidar um pouco mais da aparência, pois se usasse um decote, os alunos com certeza dariam mais atenção para ela. A sensei diz envergonhada que não vai mudar sua aparência pois não irá entrar em um relacionamento com um estudante. Ifumi parece decidida a não se casar com um homem que recebeba menos que 10.000 ienes por ano, cerca de 330 mil. A sensei diz que ela é a única que não irá se casar desse jeito.
Ifumi se gaba, dizendo que está se envolvendo com um doutor que ela conheceu e chama a sensei de solteirona. Ela fica furiosa, e diz que até ela já tem alguém. Isso choca Ifumi, que questiona se a sensei tinha um namorado. Ela percebe que falou demais e rapidamente diz que ele não era seu namorado. Corando, ela diz que eles apenas eram íntimos. Ifumi zomba, dizendo que então ela tinha conhecido o caminho do amor. Ifumi questiona se ela já tinha feito com essa pessoa tão íntima. A sensei não entende o que ela quer dizer. Ifumi ri, pensando que a sensei realmente era muito inocente, e explica que estava falando sobre atos libidinosos. Isso choca a sensei, que questiona sobre o que ela estava dizendo. Isso faz o diretor chamar a atenção delas, que ficam envergonhadas. Ifumi questiona que tipo de reação era essa, mas a sensei diz que foi totalmente culpa dela. Ifumi questiona o que tinha de estranho nisso. Ela diz que tinha apenas uma coisa que casais desenvolvem juntos. Ela estava falando sobre aquilo. A sensei não aguenta esse tipo de conversa e quase desmaia. Ifumi avisa que ela poderia ser deixada se sempre mantesse a guarda alta desse jeito. Ela fica séria e avisa a sensei que para mulheres como elas que estão perto dos 30, elas não podiam ser muito exigentes. Ela avisa a sensei que ela deveria deixá-lo fazer coisas com ela, afinal ele poderia acabar a deixando. Isso alarma a sensei, que grita novamente, e de novo o diretor dá uma bronca nelas. Mais tarde em seu apartamento, a sensei está se lembrando com raiva de sua conversa de mais cedo. Ela já tinha muitos planos para daqui 3 anos, mas acaba se lembrando do que Ifumi disse, sobre ele deixá-la. Ela reflete que Ifumi parecia ter mais experiência nisso do que ela. Ela olha corada para o próprio corpo, mas rapidamente esquece a ideia. Mais tarde vemos que ela fez pães chineses que mais parecem outra coisa. Até Arase parece confuso com isso. A sensei diz que cometeu um erro ao os fazer, mas é claro que Arase comenta que parecia peitos. A sensei cora dizendo que estava pensando em uma coisa e eles acabaram desse jeito. Arase questiona se ela estava pensando em algo tão erótico. A sensei tenta negar, mas Arase já estava aproveitando o sabor da comida. Ela questiona se ele gostava dessas coisas, o que faz Arase travar por um momento. Ele quase engasga, mas diz que não acha que tenha alguém que não goste. Isso choca a sensei. Ela pensa que isso era o esperado de um estudante, e tomando coragem, ela se vira e diz para ele ir com tudo. Ela diz que estava tudo bem, e que ele poderia tocar neles. Arase estava ficando com medo e a sensei grita, dizendo que estava tudo bem. Ela questiona se ele estava dizendo que não tinha interesse em seu corpo. Mas ele nega isso. A sensei fica cabisbaixa, pois ela sabe que sempre faz ele se segurar. Ela realmente não quer que ele comece a odiá-la. Arase parece entender a situação, e arrumando a roupa da sensei, ela diz que não tem como ele odiá-la por algo assim. Ela questiona se isso era verdade mesmo ele sendo virgem. Ele questiona como ela sabia disso. Ela diz que ouviu Sakota dizer isso. Ele a abraça forte, dizendo que não se importava com isso. Arase diz que ela não deveria o que ele sente por ela. A sensei fica muito comovida com isso, mas ele estraga tudo, a apertando e dizendo que na verdade preferia isso. Ele questiona se ela não tinha o deixado tocar, mas ela apenas nega isso. No outro dia, Ifumi questiona como tinha ido com a pessoa íntima, mas a sensei nega que tenha alguém assim. Em outra noite, eles estão se abraçando novamente. Arase percebe a expressão da sensei e questiona se não tinha sido suficiente, e diz que ela estava fazendo uma cara estranha. Isso acorda a sensei, que diz não estar fazendo nada, mas antes de ela ir embora, Arase questiona se eles poderiam andar um pouco. Ela diz que como era o pedido de um estudante, não poderia recusar. Arase apenas ironias isso. Ele pega a mão da sensei, que rapidamente a puxa. Com vergonha, ela diz que alguém poderia vê-los e pensar que eram um casal. Mas ele estende a mão rindo, e diz que era o pedido de seu fofo estudante. Sensei fica corada e aceita o pedido. Mas ela avisa que caso ele pense que ela vai fazer tudo o que ele quiser, ele estava muito enganado. Arase apenas começa uma contagem regressiva para a sensei, que rapidamente segura sua mão. Ela reclama por ele sempre fazer o que quer, mas Arase rebate, dizendo que ela é que não era resistente para esse tipo de coisa. Com vergonha, ela questiona de quem era a culpa disso. Ela diz que estava fazendo o máximo para resistir, e diz que ele deveria cooperar nisso. Arase percebe que era lua cheia e a sensei reclama, dizendo que estava falando com ele, mas ele não presta atenção. Porém, ao olhar a lua, ela se acalma e percebe que ele tinha razão, e diz que estava muito bonita. Arase questiona se isso tinha sido uma confissão de amor. Arase questiona se dizer que a lua era bonita não era a mesma coisa de dizer, eu te amo. Ela fica surpresa por Arase conhecer anedotas, e Arase explica que conheceu quando foi para Mora Ugai. Já sentados em um banco, a sensei diz que isso não parecia certo. Dizer apenas que a lua está bonita parecia um pouco presencial. Quando for falar com alguém, você tem que estar mais ciente de seus sentimentos. Arase questiona se nesse caso como ela falaria isso. Ele a encara enquanto a sensei pensa no que dizer.
mas internamente, ela só consegue pensar em eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Arase zomba dela e com vergonha, a sensei questiona como ele diria isso, mas com sarcasmo, ele diz que não saberia dizer, afinal era só uma criança, não entende de amor. Ele se apoia na sensei e pede que ela lhe ensine sobre o amor, mas ela o afasta, dizendo que irá ensiná-lo quando ele for mais velho. Ele reclama disso. A sensei percebe que está começando a nevar e os dois espirram ao mesmo tempo. Eles se encaram surpresos e começam a rir. A sensei diz que estava começando a esfriar, então Arase manda que ela chegue mais perto, a puxando. Os dois ficam lá sentados, olhando para a neve caindo e vendo como a lua estava linda. A sensei começa a relaxar pensando que isso era romântico, mas Arase a tira de seus transe, dizendo para voltarem. Ela fica confusa, e Arase explica que isso era embaraçoso. A sensei ri, dizendo que ele finalmente transmitiu seus sentimentos de amor. Mas Arase diz que não estava querendo ser pretensioso ou algo do tipo. Isso apenas faz a sensei rir. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva para mais. Após o término das aulas, os alunos estão correndo para a saída e a sensei manda que eles andem normalmente. Ela realmente parece cansada quando de repente ela é puxada para dentro de uma sala de aula. Era Arase. Se segura a sensei corada, ele faz sinal para que ela fique em silêncio. Ela questiona o que é isso e ele explica que apenas queria se animar um pouco antes do trabalho. Ela fica com medo que alguém possa os ver e bem nesse momento chega o amigo de Arase. Ele questiona o que Arase está fazendo sozinho naquela sala. Arase está sozinho e diz que tinha algumas coisas para fazer, por isso eles podiam ir embora sem ele. Seu amigo e a namorada vão embora sem entender o que ele estava fazendo. É quando vemos que a sensei tinha caído em cima de uma pilha de caixas para se esconder. Ele questiona se ela está bem e a sensei obviamente diz que não. Ele a ajuda a levantar dizendo que isso foi perigoso. Irritada ela questiona de quem foi a culpa e Arase rapidamente diz que a culpa era da sensei por ser tão fofa. Ela diz que não é hora nem lugar para isso. Se alguém os visse eles estariam com problemas. Mas Arase realmente não parece dar muita importância. A sensei diz que eles não eram amantes ou algo do tipo, então ele a agarrar assim de repente podia ser interpretado como abuso. Mas ele simplesmente a abraça de novo dizendo que era amor. Ela manda que ele preste atenção no que ela diz, a Arase retruca dizendo que alguém poderia aparecer se ela continuasse fazendo barulho. É nesse momento que eles ouvem um clique. Na mesma hora eles gelam e vemos o zelador se afastar da porta. A sensei começa a se irritar novamente, é claro que eles foram trancados. Como alguém poderia trancar a sala sem ver se tinha alguém lá dentro antes? Arase questiona se não dá para abrir por dentro mas não é o caso. Ele pergunta se não podem pular a janela mas a sensei o lembra que estão no terceiro andar. Isso só pode significar que o sonho de Arase se realizou, eles estavam sozinhos nessa sala. Mas a sensei sabe que não é hora para isso. A sensei se desespera pois tinha muito trabalho para fazer e Arase também tinha seu emprego. Ele tem a ideia de ver se Sakota ainda estava por perto, ligando para ele. Mas ele não atende, provavelmente estando com a namorada. A sensei está sem o celular então não pode tentar ligar para ninguém. Arase conclui que eles estavam fritos e a sensei fica indignada que Sakota seja seu único amigo. Arase ouve passos e tem a ideia de chamar por ajuda, mas rapidamente a sensei o para. Ela cora e diz que seria ruim se alguém os visse juntos. Ele diz que ela tem razão e manda que a fique escondida. A sensei não entende o porquê ela é quem tem que se sujeitar a isso. Ela percebe que já estava escurecendo. A sensei pergunta para Arase se ele não ouviu ninguém mas quando ele não responde ela percebe que ele tinha caído no sono, logo perdendo as esperanças nele. A sensei não entende como ele pode dormir em uma situação dessas. Ela vai engatinhando até ele e o cutuca 2 vezes. Percebendo que ele está dormindo profundamente ela pensa que essa é sua chance de se vingar dele. Então ela começa a sorrir diabolicamente. Ele brinca com ela todos os dias e a faz de bomba. Ela com certeza não o deixará escapar dessa, já preparando seu super ataque mortal da vingança. Ela parece satisfeita consigo mesma ao prender todos os botões de seu uniforme. Mas ela não está satisfeita. A sensei é muito gananciosa e pretende fechar as mangas também. Nossa, alguém pare essa mulher. Mas é então que ela nota algo. Parece que a sensei carrega um estojo com agulhas que ela usa para consertar um botão que estava frouxo no uniforme de Arase. Nem ela acredita que realmente poderia usar esse estojo de agulhas um dia. Ela se gaba por ele não fazer ideia do que está acontecendo. A sensei vai tocar em seu rosto quando de repente ele faz um barulho o que a faz dar um pulo para trás.
Com o coração a mil pelo susto, ela se pergunta o que está fazendo. Ela tenta se acalmar enquanto pensa que está sã e salva. Mas ela não desiste. Tomando coragem, ela mais vez se aproxima e toca em seu rosto inconsciente. Ele realmente era macio. Ela sabe que não deveria fazer isso, mas não consegue parar. Ela pensa que se sente estranha quando de repente Arazi abre os olhos e segura sua mão. Isso a faz levar outro susto. Ainda a segurando, ele diz que ela era um caso perdido por estar abusando dele enquanto dorme. Mas a sensei nega que esteja fazendo isso. Ele pergunta o que foi que acabou de acontecer e a sensei mais uma vez diz que não fez nada. É então que ela percebe que de alguma forma ele acabou em cima dela. Sorrindo, Arazi diz que ela fez coisas estranhas com ele. A sensei cora pedindo que ele espere. Se esse fosse outro tipo de mangá, nós sabemos como isso acabaria. Mas Arazi simplesmente começa a fazer cócegas na sensei enquanto a chama de tarada. Ela implora que ele pare, dizendo que não era hora para isso. Mas Arazi diz que ela não tem o direito de pedir isso. O zelador está passando novamente quando ouve as risadas. Ele pergunta se tinha alguém ali enquanto abre a porta, vendo somente Arazi na sala. Ele agradece, dizendo que estava trancado. O zelador questiona se não tinha mais ninguém, pois tem certeza que ouviu voz de mulher. Mas Arazi pede que ele não diga esses absurdos. O zelador vai embora meio contrariado e Arazi olha para a sensei, que mais uma vez estava no meio das caixas. Ele a ajuda a levantar enquanto ela reclama, dizendo que ele não vai escapar dessa. Mas Arazi sorri, dizendo que não tinha problema. Afinal, ele sempre está sendo feito de bobo pela sensei. Ela fica indignada, pois tem certeza que ela é quem é feita de bomba. Arazi apenas pensa que ela realmente está fofa hoje. A sensei está mais uma vez entregando comida para Arazi. Como sempre, ele fica muito feliz pela refeição, dizendo que ama Zangief. A sensei fica feliz em ouvir isso, já se virando para ir embora. Porém ela, para ao perceber que Arazi está concentrado apenas na comida, ela pergunta se ele não está se esquecendo de nada. Ele fica sem entender e responde com um feliz aniversário. Porém não era isso. Arazi pensa que pode ser aniversário de outra pessoa, mas a sensei diz impaciente que não era aniversário de ninguém. Ela continua o encarando enquanto Arazi pensa que já devolveu a lição, então não deve ser isso. Ele implora que ela o dê uma dica e corada a sensei diz que estava com mais frio que o habitual. Ele parece entender e corre para dentro de casa, logo saindo com a panela que esqueceu de devolver. A sensei não entende como ele chegou nessa conclusão. Arazi diz sorrindo que em uma noite quente não tem nada melhor que uma comida quente para se esquentar. Ela questiona se comida é tudo em que ele pensa. Com vergonha, a sensei concorda que comida era bom, mas tinha outra coisa mais fácil que deixava quentinho. Arazi finalmente põe o cérebro para funcionar e entende o que a sensei está dizendo. Ele pergunta, provocando, se ela estava com frio. E a sensei de Schrödinger diz que pode estar como pode não estar. Arazi pergunta se ela então não gostaria de entrar e isso choca a sensei, que não esperava por isso. Ela se exalta e questiona o que ele está dizendo e Arazi explica que os lençóis estão um pouco ruins, mas é melhor do que ficar aqui fora. Ela começa a se desesperar, dizendo que apenas queria o que eles sempre fazem. Mas Arazi se faz de bobo e questiona o que ela está dizendo. A sensei finalmente percebe que ele está apenas brincando com ela, e questiona isso. Ele continua fingindo que não sabe de nada. Arazi se aproxima pedindo que ela explique o que quer. Mas a sensei diz que nunca pediria isso para um estudante. Arazi diz que se ela queria tanto abraçá-lo, ela deveria tomar a iniciativa. Isso parece ser o ponto final para a sensei, que diz não. Enquanto Arazi já estava de braços abertos pensando que venceu, ela diz irritada que jamais pediria algo assim, e o chama de idiota, já entrando no carro e indo embora. Ela para do lado de Arazi e abaixa o vidro. Arazi tenta dizer algo, mas a sensei apenas quer que ele devolva os Zangief. Isso parece pior do que qualquer outra coisa para Arazi. A sensei come enquanto dirige. Ela se questiona qual era o problema dele enquanto o chama de idiota. Arazi iria dormir com fome e com frio aquela noite. Agora sim podemos dizer que não sobrou nada. No dia seguinte ele vai para a cela dos professores com um formulário de desculpas na mão, pensando que está morrendo de fome. Porém bem na porta ele encontra Hifumi Sensei. Ele olha diretamente para a matéria-prima da Hifumi Sensei, se lembrando das bolinhas de carne que a sensei levou embora. Ela manda que ele olhe diretamente em seus olhos quando falar com alguém.
ela percebe que ele está com um formulário de atraso e diz que ele realmente chegava tarde todos os dias. Arasi nota dentro da sala dos professores que a sensei estava falando com o vice-diretor. Hifumi nota seu olhar e diz que Arasi também tinha chegado atrasada, o que era estranho para ela. A sensei disse que chegou atrasada pois não dormiu direito, talvez tenha acontecido alguma coisa. Arasi diz reflexivo que então os professores também têm seus problemas, e Hifumi diz que é claro que eles têm. Hifumi manda que ele se lembre disso enquanto é criança. Ela dá uma última olhada para a sensei que realmente parece abalada. Talvez ele esteja sentindo culpada agora. Arasi pensa que deveria ter abraçado ela, então poderia ter comido Zanji. Porém ele já está de frente para a sensei em sua aula de reforço. Ela fica confusa com o que ele disse. Arasi tenta se desculpar mas a sensei o corta. Ela diz que ele tinha razão, ela poderia ter abraçado ele por conta própria. Mas ela impôs isso sobre ele tentando evitar alguma responsabilidade. Ela chora dizendo que era uma covarde. Mas Arasi realmente não esperava isso. Ele diz que essa não era a intenção dele mas ela o corta novamente dizendo que isso não importa. Ela tem um pouco de culpa acumulada e isso a fez jogar o fardo para ele, dizendo que está envergonhada demais para viver. Arasi realmente acha essa situação desagradável. Ele comenta que ela não dormiu bem essa noite e a sensei pergunta como ele sabe disso. Ele ri dizendo que a sensei é bem honesta e ela se acalma. Ela diz que isso não é algo para se deixar de lado. Tentando se proteger ela colocou toda a culpa nele. Arasi diz que não se importa pois não era importante. Mas a sensei grita dizendo que claro que era importante. Ficando ao seu lado, ela diz que estava tentando ser uma boa professora. Mas tomando coragem, ela se aproxima para abraçar Arasi, que simplesmente se esquiva dela, a deixando surpresa. O cara virou o Minato e meteu um Hirashin do nada. Ela abraça a sensei e diz que como professora ela não podia fazer esse tipo de coisa. Ela parece se acalmar e derramando algumas lágrimas se desculpa por isso. Arasi diz que a culpa era dele por fazê-la ter que esperar tanto. Mas bem nesse momento Hifumi sensei passa em frente à sala vendo os dois. As duas senseis se assustam com isso e a sensei corre para a porta para explicar que Arasi estava apenas a provocando. Ele percebe que ela está apenas se protegendo. Hifumi parece acreditar dizendo que por um momento pensou que tinha algo entre eles. Isso fez a sensei gelar. Hifumi diz para Arasi parar de uma vez com esses abusos e quando sai da sala a sensei diz que sentia muito. Durante a noite ela entrega seu pedido de desculpas. Arasi fica muito feliz com a comida e a sensei já se prepara para ir embora. Arasi a para abraçando, dizendo que ela se esqueceu de algo. Isso faz a sensei corar. Ela derrete enquanto diz que isso fica mais vergonhoso a cada vez que eles fazem isso. A sensei está em sua mesa trabalhando quando Hifumi sensei a entrega uma xícara de café. Isso surpreende a sensei que agradece alegremente. Enquanto assopra a própria xícara, Hifumi pergunta o que ela fará a respeito e a sensei não entende sobre o que ela está falando, mas é claro que é sobre o Sr. Arasi, o que faz a sensei engasgar. A sensei exaspera corada que ela não tem esse tipo de relacionamento com ele. Mas Hifumi aponta que pelo menos Arasi parece ter sentimentos por ela. Caso contrário ele não teria a abraçado. Ela se aproxima da sensei andando tomar cuidado. Ou ela pode acabar nesse tipo de relacionamento com ele sem que perceba. Embora é claro que ela adoraria ver e acompanhar isso. Porém a sensei diz com firmeza que Arasi era apenas um estudante, o que surpreende Hifumi. Ela admite que nunca achou que isso fosse realmente possível. Até porque a sensei já havia dito para ela que já está em um relacionamento. A sensei sabe que ela está certa, no momento ele não é nada mais que um estudante. E ultimamente ela tem sido muito relaxada com ele. Deixando até que ele a abrace mesmo na escola. Ela precisa se conter em nome do crescimento. Mas nessa hora ela recebe uma ligação de Arasi, o que a surpreende. Por um momento ela se esqueceu do que acabou de pensar mas logo se recompõe. Ela atende o telefone de forma séria perguntando como pode ajudar. Arasi não sabe o que está acontecendo mas não gosta do clima dessa conversa. Ela manda que ele apenas diga logo o que ele quer. Mas inesperadamente Arasi diz que não tinha nenhum pedido, ele apenas queria ouvir a voz da sensei. Isso a faz corar. Mas ela sabe que não pode ser agora, então diz que manter contato privado com o professor era proibido e desliga a chamada. No trabalho, Arasi pensa que com certeza aconteceu alguma coisa com a sensei.
ela parecia estar coringando sozinha. Ela pensa que isso foi perfeito, uma resposta digna de 100 pontos, ela realmente parece orgulhosa de si mesma. Mais tarde em casa a sensei está fazendo a janta, ela diz que acidentalmente acabou fazendo a mais hoje, então não tinha outra escolha a não ser entregar uma parte para Arase, se animando. Mas logo percebe que não deveria estar animada com isso. Ele é apenas um estudante, ela como professora deveria tratar todos os estudantes de forma igual. Será que as obrigações de um professor incluem ajudar alunos com dificuldades financeiras? A sensei se arruma para sair no frio e escova o cabelo enquanto cantarola. Mas novamente percebe que ela está feliz demais. Ela pensa que está sendo hipocrita por usar esse tipo de desculpas para ver o Arase. Talvez ela deva encerrar o dia por ali mesmo. No dia seguinte vemos que de fato ela não entregou a comida para ele. Bem nesse momento ela ouve Kouzaka perguntar se Arase iria comer apenas aquilo. Ela rapidamente para lá ouvir a conversa. Kouzaka pergunta se ele não prefere um pão de yakisoba, mas Arase diz que o pão de yakisoba tem 300 calorias, em contrapartida o pão de 730. Isso significa que ele é o equivalente a uma refeição. A sensei pensa que esse pão é muito perigoso, o inimigo natural de uma mulher. Arase diz que a diferença dos dois pães é de 90 ienes. Kouzaka admite que nunca para ver as calorias do que come. Arase sempre presta atenção nisso por causa do preço. Ele não mentiu quando disse que era pobre. A sensei estava preocupada com ele. Durante a aula Arase parece estar nas últimas. Ele não entende como pode estar com tanta fome. Mas Kouzaka diz que no fim um pão de melão ainda é um simples pão. Arase diz que o melhor jeito de distrair um estômago vazio é dormindo. Enquanto ele dorme na aula, a sensei pensa que realmente está preocupada com ele. Mas ela tem que se segurar, não podia ficar preocupada com ele o dia inteiro. Arase está em casa pensando que tem algo estranho. Mesmo que ele não tenha feito lição de casa e ainda dormiu na aula, a sensei está ignorando ele. Ele pensa que ela não iria hoje Novan e decide tentar ligar. É nessa hora que ele ouve um telefone tocar no lado de fora. O assustando, ele corre e vê que a sensei deixou uma panela para ele e já estava indo embora. Mas ele rapidamente a chama. Ela até tenta correr mas fica presa na neve. Arase a puxa, o que faz ela colidir com ele, mas rapidamente se afasta. Ele questiona o porquê ela está o evitando mas ela nega que esteja. Ele pergunta se ela o odeia, mas corando a sensei diz que não tinha sentimentos de rancor ou afeição por nenhum aluno. Arase não parece ficar satisfeito com essa resposta, e diz que amava a sensei, o que a choca. Ela diz que isso não era justo, não sabendo o que fazer agora. Os dois ficam se encarando e Arase diz que essa situação é incompreensível para ele. Porém não importa porque ele realmente ama a sensei, não importa como. A sensei cai de joelhos admitindo a derrota, mesmo que Arase não entenda isso. Em suas últimas forças ele chama por seu nome novamente. Enquanto cora ela pede que ele diga isso mais uma vez. Ele questiona o porquê ela está tão ansiosa para ouvir isso. E enquanto a sensei derrete de vergonha ele a abraça dizendo ai de uma vez. Ela não aguenta mais, ela realmente gosta muito dele. Arase questiona se ela o ama mas a sensei diz que era segredo. Só vai dizer quando ele for adulto e enquanto entra no carro Arase apenas vai a ela. Enquanto ela pensa que algum dia vai dizer isso, Arase continua se perguntando o que foi todo esse escândalo. Na sala dos professores, todos estão assustados com a bronca da sensei. Ela manda que Arase escreva 5 formulários de desculpas e todos os outros professores pensam que ela é o demônio. Ela manda que ele faça tudo certo e Arase apenas sai assobiando. Hifumi pensa que deve ser masoquista, enquanto provoca a sensei dizendo que ela está rígida como sempre. Ela se defende dizendo que isso é para que ele cresça e vire um bom adulto. Hifumi provocando pergunta se isso é o que chamam de chicote do amor. Corando a sensei manda que ela pare de a encher e Hifumi apenas ri. Corando, a sensei se questiona se esses 3 anos não podiam passar mais rápido. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva. E muito obrigado pelo 900 inscritos. Arase está voltando para casa quando percebe que a sensei já estava o esperando. Ela reclama que ele está atrasado, ele diz que ela tem a chave, então poderia entrar ao invés de o esperar lá fora.
mas a sensei diz que não poderia simplesmente entrar na casa de um aluno como bem entendesse. E por isso ela está devolvendo a chave. Ele nega, dizendo que isso era um presente. A sensei tenta insistir, mas Arase percebeu as pegadas que ela deixou, mostrando que ela pensou em entrar na casa muitas vezes. A sensei explica que logicamente não tinha intenção de entrar. O único motivo que ela estava com a chave era caso um ladrão aparecesse. Arase se questiona o que um ladrão iria querer em um lugar tão acabado. Ela diz que isso é ruim. Se tiver de ser usado, ela com certeza vai usar. Arase diz que é justamente para ela usar. Não é como se fossem fazer algo de ruim só porque eles estão lá dentro. Afinal, os dois passaram o Natal juntos e nada aconteceu. Porém, a sensei percebeu algo ao entrar no quarto dele. Ela cora e diz que uma vez que esteja lá dentro, ela não quer mais sair. Arase faz uma cara assustadora e a sensei pergunta que cara é essa. Ele diz que de repente não pode mais se segurar e vemos que a sensei acertou a testa dele com a chave. Arase diz que estava apenas brincando, mas a sensei grita dizendo para ele parar de atormentá-la. Arase se assusta com essa reação e a sensei se desculpa, dizendo que exagerou. Ele entende que isso poderia se tornar um grande problema para ela. Já em seu apartamento, a sensei está no banho se perguntando o porquê disse aquilo. Ela sabe que Arase não fez nada de errado. Ela não é a única tentando se controlar. Ela se acha patética por ficar só nela. Arase está em seu apartamento. Ele começa a pensar que dar uma chave para a sensei foi um grande exagero. O pior é que ele gastou 400 pila. Ele realmente quer dar algum presente de Natal para a sensei, então liga para sua irmã mais velha. Ela atende animada perguntando se ele usou os preservativos que ela deu de presente para ele. Arase diz que usou todos e ela ri, dizendo que ele tem muita energia. Na verdade, ele gastou todos como se fossem balões de água com seu amigo. Ela diz animada que ganhou um anel de presente do namorado dela. Ao ouvir isso, ele rapidamente desiste de pedir conselhos para ela e simplesmente desliga na cara da coitada. Ele começa a pensar o que pode comprar e decide sair para ver. Ele vai para o shopping dar uma olhada. A sensei recusaria algo caro. Será que deveria ser algo prático como uma caneca? Ou algo permanente como um perfume? Ele realmente não sabe o que comprar. Se perguntasse diretamente para a sensei, ela diria que não quer nada. É quando aparece uma atendente perguntando se ele está procurando um presente para a namorada. Ele diz que ela não era bem sua namorada, mas que era uma mulher mais velha. A atendente ri disso, deixando Arase com vergonha. Ela pergunta se ele já tem alguma ideia do que procura. Arase percebe que a atendente parece ter a mesma idade da sensei. Porém, ele fica em silêncio observando seu estilo, o que deixa a atendente confusa. No fim, ele pede que ela apenas esqueça e vá embora. No caminho de volta, ele passa em frente a um restaurante enquanto está com fome. Ele pensa que aquilo parecia bom e vê um casal jantando juntos. Isso realmente estava atormentando ele. Mesmo no metrô, ele ainda não conseguiu tirar isso da cabeça. Ele se aproxima de sua casa, ficando surpreso que o carro da sensei esteja lá. Porém, se assusta ao ver que a sensei parecia prestes a quebrar sua janela. Ele a chama e isso surpreende a sensei. Ela questiona se ele realmente estava vivo enquanto garante que ele não tem nenhum machucado. Arase questiona o que ela ia fazer agora enquanto ela agradece a Deus. Ela diz que ele não respondeu mesmo depois de ela gritar e não atendia o celular. Ela pensou que ele havia morrido. Ela realmente se preocupa demais. Arase diz que foi sua culpa por ele ser inseguro. A sensei diz que ele não precisava se preocupar com isso. Afinal, ainda era só uma criança. Arase sabe que ela só quer ajudar, mas isso só piora as coisas. A sensei diz que irá protegê-lo não importa como. Mas Arase pede que ela não tente mais quebrar sua janela. Ela diz que talvez devesse pegar a chave, e Arase ri, dizendo que desse jeito não tinha que se preocupar em morrer sozinho. Porém, quando pega a chave, ela percebe que agora tinha um chaveiro. Ela questiona o que era isso e ele diz que era uma carne assada. Arase pretendia comprar um presente, mas ficou com tanta fome que só conseguiu pensar em comida. A sensei diz que realmente parecia delicioso. Corando, Arase diz que comprará algo bom para ela da próxima vez. A sensei se surpreende com isso e começa a rir. Ele se irrita e pergunta se ela estava zombando dele. Mas a sensei diz que apenas estava feliz. Ela agradece e Arase a abraça.
Ele agradece a Deus pois fazia tempo que não via o sorriso da sensei. Ela se desculpa por ser tão séria, mas Arase diz que não tem problema. Afinal ela fica fofa quando está séria. Ela cora e ele diz que ela também é fofa quando cora. A sensei manda que ele pare com isso. Mas ele diz que não vai parar. Esse é o troco por ela zombar dele. Mas a sensei insiste que não estava zombando dele. Já é ano novo. Arase está cansado como sempre, porém mesmo assim ele foi encontrar Kouzaka e sua namorada no templo para rezarem. Kouzaka reclama que Arase demorou para chegar, mas ele nem sabe por que teve que ir até ali. Kouzaka segura seus ombros enquanto que jamais deixaria seu amigo passar o ano novo sozinho em um quarto que não tem nem travessa. Arase quer ir para casa pois vai ter que trabalhar amanhã, mas Kouzaka e sua namorada estão muito animados para prestar atenção. Kouzaka diz que essa é a primeira vez dele em um tempo. Ele diz que tem um lugar especial para primeiras vezes em seu coração, como primeira venda da temporada, ou primeiro bentô da temporada, ou a primeira vez com sua namorada. Mas Arase só quer saber das barraquinhas de comida. Ele pede que Kouzaka compre para ele, mas Kouzaka nega. Alguém os chama, perguntando se eles já terminaram de fazer suas preces. Era a sensei. Eles a cumprimentam e Nisha deseja feliz aniversário novo, mas ela lembra que não é meia-noite ainda. A sensei nota que seu kimono está à mostra, já a ajudando a arrumar. Arase pensa que ela está fofa como sempre, e Nisha agradece alegre pela ajuda. A sensei nota seu olhar e fica corada, enquanto Arase pensa que deveria ter vindo sozinho. Nisha e Kouzaka começam a atacar água um no outro, mas a sensei manda que eles parem com isso. Arase acha legal que tem alguém para controlar aqueles dois, e a sensei mostra para eles como se faz, mostrando que primeiro eles lavam a boca e depois a concha. Ela manda que eles não andarem no meio do caminho pois essa parte é para os deuses. Ela se curva antes de passar e os dois admiram como ela é detalhista. Kouzaka reclama que a viagem ao templo acabou antes mesmo que notassem. Nisha pergunta se a sensei veio sozinha. Ela explica que vem sozinha todos os anos. Ela pergunta se a sensei não tinha amigos, mas a sensei diz irritada que vem sozinha para rezar pacificamente pelo próximo ano. Não é como se ela quisesse ficar de olho nos seus alunos. Ela não entende como todo ano tem pessoas agindo como tolas mesmo em um lugar sagrado. Eles pensam que ela é muito rígida. Eles ficam na fila para orar e quando chegam lá a sensei questiona se eles sabiam rezar corretamente, mas é claro que não. Ela explica que eles têm que se curvar 2 vezes, bater 2 palmas e se curvar mais uma última vez. Eles têm que usar uma moeda de 5 ienes. Arase pede uma moeda para Sakota, que reclama disso. Ele pergunta se a sensei não vai fazer suas preces, mas ela explica que já fez anteriormente. A sensei diz que o pedido aos deuses é feito após agradecerem pelo dia. Eles seguem o ensinamento da sensei, se curvando 2 vezes, batendo palmas 2 vezes, mas na hora de fazer o pedido, a sensei se assusta ao notar que Arase segurou sua mão de repente. Ela o olha, mas ele apenas faz sinal para que ela não diga nada. Isso faz a sensei começar a corar. E no final eles se curvam uma última vez. Eles notam que o rosto da sensei está vermelho, mas ela diz que não é nada, mandando eles se apressarem. Kouzaka pergunta o que Arase desejou, mas ele diz que se esqueceu. Kouzaka não pode acreditar nisso, e diz que desejou um bom ano. Mas eles acham isso muito normal, e Arase diz que ele não tinha imaginação. É claro que ele não queria ouvir isso justo dele. Já sua namorada diz que desejou mais amor, e pergunta para a sensei o que ela desejou. Mas a sensei diz que se ela contasse não iria se realizar. Eles ficam preocupados, dizendo que ela devia ter dito isso antes. Nishino diz que essa foi a primeira vez que ela visitou um templo de forma apropriada e Kouzaka diz que esse vai ser um ano bom. Arase corta o barato, dizendo que já estava indo para casa. Ele vai trabalhar cedo amanhã, então precisa ir dormir. Nishino diz que ele pensava mais no trabalho do que no ano novo. Kouzaka diz que é sempre assim. A sensei diz que vai voltar para a patrulha e manda que eles tomem cuidado. Sozinha, ela reflete que muitas coisas aconteceram esse ano. Ela sente que o ano correu mais depressa já que está ficando mais velha. Arase realmente não queria ter que ir trabalhar, ele quer passar mais tempo com a sensei. Quando de repente ela o segura, o assustando. Ela está arfando, pois correu até ali. Ele fica preocupado querendo saber se aconteceu alguma coisa. Arase pergunta se está tudo bem e ela concorda, revelando que fazia tempo que ela não corria a toda velocidade.
Ele pergunta por que apressa e corando, a sensei o deseja um feliz ano novo. Ela fica com vergonha, dizendo que apenas queria falar isso. Arase diz que aceitaria um pouco de amazaki antes de ir para casa e a sensei sorri. Ele pergunta se ela não vai mesmo contar seu desejo para ele. A sensei pergunta se ele quer mesmo saber e Arase diz que poderia ajudá-lo a se realizar. Ele reclama da bebida quente enquanto a sensei o encara. Ela diz que talvez seja algo que só ele possa garantir. Ele põe a mão em seu ombro e garante que ajudará a realizar seu desejo. A sensei diz que seu desejo é que ele aumentasse suas notas, parasse de chegar atrasado e tivesse um estilo de vida mais saudável, e questiona se ele vai mesmo garantir seu desejo. Arase diz que tomaria medidas para tal, enquanto a sensei está esperando o melhor dele. Mas é claro que não foi isso que ela pediu. Ela pergunta se ele fez algum pedido no templo, e ele diz que rezou para a sensei, o que a deixa confusa. Ele quer que eles estejam juntos no próximo ano também, o que a faz corar. Ela o lembra que ele não pode contar o desejo para ninguém, mas Arase a lembra que ela contou o seu para ela. Eles percebem que é ano novo e sorriem um para o outro. Arase retribui o feliz ano novo e vemos o desejo da sensei. Era justamente que eles continuassem sempre juntos. Já está no fim das aulas e todos levantam como sempre, menos Arase, que parece entediado. Ele não acredita que tem que ir para a escola todos os dias mesmo durante as férias de inverno, mas a sensei o lembra que ele está nessa posição apenas porque não estudou, ele está apenas colhendo o que plantou. Mas Arase diz que se tivesse estudado direito ele não poderia ficar indo até sua sala e nem teriam aulas complementares. Ele queria pelo menos poder sair em um encontro com ela, mas a sensei diz não entender o que ele está dizendo. Claramente eles não podem ir em um encontro. Além disso, professores também trabalham durante as férias. Arase reclama que ela é sempre fria quando estão na escola. É quando eles ouvem risadas do lado de fora. São alguns alunos brincando na neve. A sensei diz que deve ser legal ser um aluno sem preocupações, e Arase diz que ela teria rugas se continuasse olhando assim para os alunos. É quando ela vista um casal saindo da escola. Ela não pode acreditar que eles estejam fazendo isso na escola. Arase percebe que ela corou um pouco. Ele a provoca, perguntando se ela ficava envergonhada com esse tipo de coisa, mas ela nega, dizendo que não é sobre estar envergonhada, mas sim que é algo descuidado e imoral. Mas Arase diz que isso é legal para a maioria dos casais. A sensei reflete sobre um romance entre estudantes. Ela olha para Arase, e por um momento pensa se fosse uma estudante, mas logo tira essa ideia da cabeça. Porém Arase pensa a mesma coisa. Ele diz que eles poderiam andar de mãos dadas, o que deixa a sensei com vergonha. Ela se desespera olhando para os lados, mas Arase a tranquiliza, dizendo que não tinha ninguém ali. Ele começa a andar saltitando, dizendo que se fossem colegas, eles poderiam fazer coisas desse tipo, eles até poderiam lanchar juntos. A sensei cora. E Arase diz que eles também poderiam ir no McDonald's após a aula, mas a sensei reclama que ele só esteja pensando na comida. Arase pensa que ela com certeza seria a representante de sala, mandando todos ajudarem na limpeza. Ela acha que isso é um bom argumento, afinal ela realmente foi representante de sala, o que faz Arase rir. Ele diz que a sensei é muito fácil de ler, porém a chama de Rinko-chan, o que a deixa brava, questionando quem o deixou a chamar pelo nome, mas ele disfarça, dizendo que eles estão apenas fingindo. A sensei estranha isso, e Arase diz que estão fingindo ser um casal. A sensei até está usando um uniforme agora. Ele diz para ela ver como seu namorado chegar mais perto. Ela fica com vergonha, mas Arase a lembra que estão só fingindo. Rinko está nervosa, pois mesmo que ele diga isso, a verdade é que ela nunca teve um namorado, então não sabe o que fazer. Ela percebe que ele estava apenas tentando a fazer sentir vergonha, então decidindo que pode ao menos se vingar, ela agarra em seu braço. Ela está tremendo, dizendo que isso era muito fácil, que pena para ele, mas Arase parece estar nas nuvens. Ele pensa que a escola vazia é bem reconfortante, mas a Rinko não relaxa, sempre olhando para os lados. A Rinko diz envergonhada que se estão fingindo ser um casal, eles deveriam parar de ter uma conversa formal. Arase zomba, dizendo que ela parecia mais animada do que ele, fazendo ela se zangar. Rinko se sente mal por fazer ele não ter um relacionamento normal, então ela queria lidar com isso mesmo que seja só um pouco. Arase parece feliz com isso.
Ele não se segura e abraça, fazendo Rinko se desespera olhando para todos os lados, com medo que alguém os veja. Ele diz que não conseguiu se segurar. Arase diz que ele está grato por ter se apaixonado pela sensei e antes que ela perceba, ele está se aproximando dela, mas a sensei rapidamente o corta, os fazendo voltar para a realidade. Ele diz cabisbaixo que pensou que poderia ir além enquanto estavam fingindo, mas é claro que a sensei não concorda com isso, afinal ele sempre a chama de sensei, mas Arase ri, dizendo que é porque ama a pessoa que a sensei é. A sensei pergunta se está tudo bem em não poderem ir em encontros, mas Arase insiste que ainda quer ir em um com a sensei, o que a deixa brava por sua teimosia. Antes de continuar, deixe o like, comente e se inscreva para mais. Nós voltamos no tempo para antes da sensei começar seu real estranho com Arase. Ela está explicando que Shibi Kanikishi simboliza um indivíduo bruto e inflexível. É utilizado quando se quer zombar desse tipo de pessoa, é quando alguém perguntar se a sensei não estava falando dela mesma, o que a deixa brava. Uma garota diz que pensou a mesma coisa, mas logo a sensei corta suas risadas, dizendo que estaria os esperando na sala dos professores. Ela não sabe mais o que fazer com esses estudantes, até os alunos das outras salas parecem ter medo dela. Eles devem estar falando bobagens, ela não sabe o que pode ser tão engraçado assim. Quando chega na sala, ela pede que todos fiquem de pé. Naquele tempo, ela jamais imaginaria que poderia ter tais sentimentos por um estudante, como sempre Arase está dormindo na mesa. Ainda mais um estudante tão infantil e vulgar. A sensei chega em casa já trocando de roupa. Ela está muito cansada após um dia de trabalho, logo ligando para ver seu filme de romance, mas ela não aguenta e cai em lágrimas. Isso foi realmente muito lindo. Ela já sabia que não conseguiria ver esse filme sem chorar, já tirando o CD para guardar, mas leva um susto quando vê que ela tinha que ter devolvido ontem, se desesperando pelo atraso, porém sem perceber, ela acabou pisando em cima dos óculos, o que a deixa ainda mais desesperada. Aqueles eram os novos, os óculos de reserva ficaram na escola, mas ela se recompõe, pois independente disso ela precisa devolver os DVDs. Já está quase na hora de fechar, mas para completar está chovendo hoje, porém ela não pode dirigir sem óculos, então vai andando mesmo. Ela alugou o filme em uma loja distante para não encontrar ninguém, mas não pensou que teria que andar até lá. Hoje realmente não é seu dia. Ela finalmente chega na loja mesmo que completamente esgotada. A sensei percebe que precisa começar a fazer exercícios diários. O atendente diz que a multa pelo atraso é de 300 ienes, mais ou menos R$11. Essa foi a primeira vez na vida que a sensei levou uma multa. Ela acaba deixando as moedas cair, se desculpando enquanto fica envergonhada. O atendente ajuda a recolher as moedas e ela logo se vira para ir embora antes que algum conhecido apareça. Mas ele pede que ela espere um momento, o que a faz virar para olhá-lo. Ele pergunta se poderia acompanhá-la até sua casa, mas ela não consegue ver quem é. Ele diz que é perigoso para uma mulher andar sozinha nesse horário. A sensei concorda e ele pede que ela espere um momento que ele vai pegar seu casaco. Ela não consegue ver seu rosto por mais que tente. Ele segura o guarda-chuva para ela. A sensei não sabia que eles ofereciam esse tipo de serviço, mas ele explica que não é um serviço da loja, estava fazendo isso por gentileza. A sensei cora, pensando que essa é a primeira vez que um homem a acompanha até em casa. Ela se perde na imaginação, pensando que isso é igual no filme. Será que ele é seu amor destinado? O rapaz diz que ela é um pouco rígida na escola, porém ela parece ser desajeitada fora dela. Isso faz seu mundo desabar. Ela o olha com espanto, enquanto ele diz que acha isso adorável, e que ela fica mais bonita sem óculos. Ela se desespera enquanto se afasta dele, se desesperando enquanto se questiona se ele é seu aluno. Ela corre para longe enquanto agradece por ele a trazer até ali, mas já é o suficiente. Ele a lembra do guarda-chuva, mas ela diz que ele pode ficar. A sensei não sabe por que esse tipo de coisa tinha que acontecer logo agora, logo quando foi devolver um DVD inapropriado e pagar uma multa. Hoje realmente não é seu dia. Ela está chorando na cama, pensando que todos foram piadas dela amanhã. Porém já se passaram alguns dias e parece que não surgiu nenhum rumor sobre ela. Ela se questiona quem seria aquele estudante. Quando um aluno passa em seu lado, a sensei logo nota que sua camisa está desabotoada, e diz que andar desarrumado afetará suas notas. Arase reclama com sono enquanto arruma o uniforme. A sensei se vira enquanto se queixa desses estudantes, mas não percebe o sorriso que Arase dá a ela.
mal podendo imaginar onde a relação deles irá parar. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. A Sensei está devolvendo os testes para os alunos e avisa que aqueles que tiraram menos de 50 pontos teriam lição suplementar, o que causa furdunço entre os alunos. A Sensei farma a Aura arrumando os óculos enquanto os lança seu olhar penetrante, pedindo que levante a mão quem tiver alguma objeção. Mas é claro que todos ficam em silêncio. A Sensei fica satisfeita e começa a entregar as provas. Quando chega a vez de Arase, ele pega a prova sem que os dois sequer se olhem, mas fica surpreso com o resultado. Ele olha para trás, tentando pegar algum sinal da Sensei, mas ela simplesmente passa para o próximo aluno. Mais tarde, quando o sinal toca, Arase chama a atenção da Sensei, mostrando que tirou seus incríveis 90 pontos. A Sensei se assusta com a aproximação repentina. Ela pergunta o que ele quer, e Arase pergunta o que ela acha dessa nota, parecendo realmente feliz com o resultado. A Sensei o encara por um momento e diz que era ótimo para ele, e Arase concorda, dizendo que deu seu máximo, então acha que merecia uma recompensa, o que deixa a Sensei confusa. Arase repete que merecia uma recompensa, mas a Sensei diz que se ele estivesse sendo aplicado, conseguiria nota máxima em tudo. Além do que, existem muitos outros alunos com resultados melhores que os dele, mas Arase não acha que ela devesse o comparar com outros alunos, quando do nada a Sensei grita. Pronto. Arase fica confuso com isso, mas a Sensei manda ele repetir. O que ele faz confuso? A Sensei pergunta por que ele vem para a escola, e Arase parece ter uma crise existencial, pois também não sabe por que ainda vai para a escola. Mas a Sensei diz que não deveria ser para receber recompensas. A Sensei o dá uma bronca, dizendo que todos estão se esforçando e dando o seu melhor estudando para seu futuro. Então ele deveria levar isso mais a sério. Enquanto ela sai, Arase fica brava se perguntando por que ela ficou brava do nada. Ele até fica encarando enquanto ela dá aula. Ele não devia estar em sua sala de aula. A Sensei manda uma mensagem, dizendo que estaria trabalhando até mais tarde, então não poderia levar nada para ele hoje, o que só o irrita mais. Enquanto esfrega o chão com raiva, ele pensa que nada de bom vem para quem faz as coisas a sério. Ele observa seu senpai flertando com garotas. Eles têm o mesmo salário. Arase pensa que esse mundo é mesmo injusto. A Sensei está cantarolando em seu trabalho, enquanto coloca os resultados das provas online. Quando Hifumi diz que é incomum que ela esteja de bom humor, o que quebra seu clima. Ela nega que esteja, mas Hifumi a provoca, dizendo que já sabe que Arase tirou uma boa nota. Mas a Sensei descarta isso, dizendo que apenas ficou feliz, que todas as lições extras valeram a pena. Corando, ela espera que ele continue assim, e Hifumi sorri, perguntando se ela ao menos o elogiou. Mas a Sensei admite que meio que ficou brava na verdade, o que deixa Hifumi surpresa. Ela diz que com mel se atrai mais moscas. Desse jeito ele perderia sua motivação. A Sensei sabe que isso foi difícil, considerando que ele trabalha também. Não é que ela se importa de o recompensar. É só que isso é vergonhoso. Ela nem sabe o que uma recompensa significa. Ela sabe que ele irá pedir um beijo, mas ela não pode fazer isso. Absolutamente não. Só a palavra sozinha já parece suspeita. Corando nervosa, ela não sabe o que fazer, já que para motivá-lo, ela só consegue pensar em coisas que ela não pode fazer. Ela começa a superaquecer. E Hifumi se questiona se é tão difícil assim. Outro dia na aula, Hifumi Sensei está mandando os alunos se apressarem ou irão se atrasar. Quando nota Arase chegando todo despreocupado, ela manda que ele pelo menos finja que está com pressa. Mas Arase descarta isso, dizendo que não importa nada tentar algo nesse mundo. Hifumi percebe que ele realmente ficou triste. Ela suspira, dizendo que ele deixara a Sensei triste de novo. Apenas de tudo, ela realmente ficou feliz com os resultados dele, o que o deixa surpreso. Mas Hifumi apenas o manda entrar logo. Enquanto se lembra do que a Sensei disse, ele se pergunta se ela realmente estava feliz. Ele anda pelos corredores quando acaba dando de cara com a Sensei, e antes de qualquer coisa ele grita "pronto!", mas a Sensei reclama que nem disse nada. Do nada aparece um bigode nele, deve ser a puberdade. E Arase diz que entendeu o motivo pelo qual ele estuda, mas a Sensei ainda está confusa. Ele exclama que é tudo pela Sensei, o que a pega de surpresa. Arase realmente parece satisfeito consigo mesmo,
dizendo que pode tentar o seu melhor pela sensei. Mesmo que suas notas sejam as menores, seu amor por ela é o maior de todos. A sensei cora enquanto pensa que ele é um idiota. Ela diz que ele não tem tempo para fazer isso por ela e pede que ele faça pelo seu futuro. Porém, Arase questiona se o futuro dele não é o dela também. O que significa que é por ela. O cara é muito atacante. Não tem como. A sensei fica envergonhada e pede que ele feche seus olhos rápido, o que o deixa confuso. É quando a sensei se inclina para ele, mas simplesmente faz carinho em sua cabeça. O coitado fica confuso, e a sensei cora, enquanto diz que isso pode ser considerado sua recompensa. Arase mexe no cabelo tentando processar isso, e questiona se ela estava falando sério. O que surpreende a sensei, que começa a brigar com ele, dizendo que ele disse que não precisava de uma, mas Arase reclama, já que ele vai ganhar uma, que seja algo um pouco melhor. Enquanto cora, a sensei diz que só se ele tirar 100 na próxima vez, e vai embora. Enquanto mostra a língua para ele, esse comportamento fofo deixa Arase corada. Mas no próximo dia, a sensei está furiosa, pois Arase tirou 30 pontos. Ela pergunta o que é isso, mas Arase diz que isso foi só um acaso. A sensei questiona se ele não ia fazer seu melhor, e Arase concorda que fez, só não foi o suficiente. A sensei perde suas esperanças quando Arase diz que tanto faz. Enquanto ele ri, a sensei se irrita, mandando que ele devolva sua recompensa, mas ele diz que é impossível. Antes de continuar, deixe o like, comente e se inscreva para mais. Considere virar membro para ajudar o canal. Arase está saindo do banheiro quando percebe Mika, a namorada de Sakota, chorando em um canto, claramente dando bandeira. Só agora, Arase percebe que nem sabe qual o nome da namorada de seu único amigo. Ele se aproxima perguntando o que aconteceu e ela avança para cima dele ainda chorando, o que o assusta. Mika está chorando, dizendo que mesmo que Sakota tenha alguém como ela, mas não consegue terminar a frase de tanto chorar. Arase, claramente desconfortável, se pergunta por que ela está tão perto. Eles nunca nem sequer conversaram antes. Ela parece se acalmar um pouco, e Arase se pergunta se Sakota a traiu. Mas a verdade é que ela descobriu que Sakota ainda vê vídeos impróprios mesmo estando com ela. Arase se arrepende amargamente por ter se preocupado. Porém, Sakota aparece arfando por ter corrido até ali. Ele pede que ela o escute primeiro, mas Mika manda que ele não se aproxime dela e o chama de tarado. Sakota admite que ama coisas safadas, mas também ama vê-las, e Mika questiona como isso pode ser uma desculpa. Ele exclama que tem sido fiel, mas Mika diz brava que ele vem desejando outras mulheres, e Arase põe lenha na fogueira concordando com ela, enquanto o chama de mula excitada. Sakota o chama de idiota, mas Arase apenas ri. Mika parece tomar uma decisão por impulso e diz que não se importava mais com Sakota. Agora, ela está o trocando por Arase, o que pega ele de surpresa. Os dois garotos não acreditam nisso, e Sakota questiona do que ela está falando e manda que ele fique longe dele, mas ela nega. Arase pede licença, querendo opinar sobre o assunto, mas eles o ignoram. E Mika mostra a língua para ele, dizendo que Arase é mais alto e mais bonito de qualquer forma, o que parece ser um golpe crítico em Sakota. Ainda bem que ela não falou da peça dele. Mesmo durante a aula, Sakota ainda parece afundado em tristeza. Arase tenta o chamar para irem à loja da escola, mas Sakota apenas estala a língua para ele. Mika chega em sua sala chamando alegremente por Arase, o que chama a atenção dos dois garotos. Sakota sai correndo da sala o chamando de idiota, alto e bonito. Arase questiona se a culpa era dele, mas Mika, brava, manda que ele apenas o ignore. Ela se agacha em sua mesa, feliz que tenha chegado a hora do almoço. Ela teve educação física, então estava morrendo de fome. Mas Arase corta a conversa fiada e pede que ela pare de usá-lo para causar ciúmes em Sakota, o que a faz fazer a clássica cara de garota brava de anime. Ela diz que não se importa com Sakota, ela quer sair com ele. Mas Arase pergunta se ela realmente gosta dele. E Mika diz que claro que sim, ela está totalmente disposta a ficar com ele, parecendo realmente convicta disso. Mas Arase questiona o que isso quer dizer, e se pergunta por que seus sentimentos parecem doer de repente. No corredor, Mika diz para ele não se preocupar com pequenos detalhes. Eles deviam apenas sair. Ela diz isso enquanto dá tapas nas costas. Mas Arase nega, dizendo que também vê muitos vídeos impróprios. Ela ignora isso e pergunta onde ele vai. Arase estava indo na loja, mas quando Mika diz que fez seu almoço, Arase vira na hora. É claro que isso chamou sua atenção, e ela mostra um belo bentô,
o que faz Arase salivar. Porém, bem na hora que ela está dando um frango para ele, a sensei aparece, o que faz Arase quase morrer de susto. A sensei diz sorrindo que eles pareciam estar se dando bem. E Mika concorda enquanto gruda no braço de Arase, dizendo que eles vão começar a sair. A sensei entende e os parabeniza, e Mika agradece feliz. Mas Arase parece estar suando frio. Ele pede que Mika espere um segundo e vá atrás da sensei. Ele diz que há uma boa, ou não tão boa, razão para isso. Mas a sensei não entende do que ele está falando. Ele tenta explicar, mas a sensei o corta, dizendo que as pessoas com quem ele se envolve não são da conta dela. Arase pergunta com medo se ela estava super brava, mas a sensei manda que ele fique quieto e não a seguir, dizendo com puro ódio e uma voz fria que o odeia, o que parece ser um golpe crítico nele. Agora, estão ambos afundados em tristeza. Ele tem que fazer eles se reconciliarem, mas quando chama Sakota, ele apenas o olha com ódio. Na hora de ir embora, ele não sabe o que fazer. Quando Mika se aproxima alegre, dizendo para irem embora juntos, mas ele nega, pois terá que trabalhar. E Mika diz que então irá com ele. Arase, tentando despistá-la, admite que já gosta de uma pessoa, o que chama a atenção de Mika. Ela fica animada querendo saber quem é, e Arase fica impressionado que ela nem sequer esconde que não tem sentimentos por ele. Mika diz para ele contar quem é, pois iria ajudá-lo, mas Arase nega, perguntando se por acaso ele pode avançar o tempo em 3 anos. E Mika ri, dizendo que isso é hilário. Mas Arase tem certeza que não é. Eles vão embora enquanto Mika diz que Arase é engraçado. Mas ele parece a ponto de ter um colapso. A sensei os observa da janela, com lágrimas nos olhos, se perguntando o que é isso. E por que eles parecem estar se divertindo tanto. Bom, um deles está assim. Quando ela observa Sakota agachado ali no canto, parecendo ter perdido suas esperanças. A sensei tinha certeza que Mika estava saindo com Sakota. Então, tomando coragem, ela se aproxima chamando sua atenção e fazendo aquela cara séria de professora. Ela manda que ele a conte exatamente o que está fazendo. À noite, Mika está lendo um mangá enquanto espera por Arase em seu trabalho. O senpai diz que ela é uma adorável namorada e ainda fica esperando ele terminar o trabalho. Mas Arase nega que ela seja sua namorada. Isso deixa o senpai surpreso e ele questiona se então ele teria uma chance. Mas Arase o lembra que isso é ilegal. É quando Arase recebe uma mensagem da sensei, o que o deixa surpreso. Mika percebe que ele está se aproximando e pergunta animada se tinha acabado. E Arase diz que irá a levar para casa. Ela diz que quer voltar para ler mais mangás, mas Arase está mais preocupado em olhar para todos os lados. Quando avista um banco na praça e diz para sentarem lá. Arase continua olhando para os lados, e Mika pergunta como é a pessoa que ele gosta. Ele diz que ela fica brava, facilmente. É um monte de problemas, e não o deixa beijá-la. Mika fica surpresa e diz que ele está muito sério sobre ela, e Arase concorda. Porém ele muda, e pergunta o qual série ela é, o que a deixa confusa, quando ele a empurra no banco, fazendo Mika ficar confusa e surpresa com a situação. Ele pergunta sério se ela ainda quer sair com ele. Mika cora por Arase estará agarrando em um lugar como esse, e grita que ele é muito ousado, parecendo animada com a situação. Mas Arase manda ela fazer silêncio. Ao longe, a sensei e Sakota estão os observando. A sensei está séria. Esse é o plano Salve Sua Namorada, vindo diretamente da série Romance Secreto. A sensei assiste vários filmes de romance. Ela manda que Sakota vá salvar sua namorada, mas ele percebe que Mika parece estranhamente bem com isso. Ela continua rindo e Arase põe a mão em sua boca, dizendo que vão atrair a polícia. Mas a sensei não consegue mais assistir isso. Ela não consegue se segurar. E manda com raiva que ele pare de reclamar e vá logo. Ele tem mais medo da sensei do que de ser corno. Então vai correndo em direção deles enquanto grita, chamando a atenção de Mika. Ele mete um socão em Arase, que fica caído na neve. Sakota pergunta se ela está bem, e ela responde que sim, ainda surpresa. Sakota se desculpa e diz que precisava dela. Ele se ajoelha e diz que fará o que ela quiser, qualquer coisa. E Arase continua no chão. Mika estende sua mão para Sakota, mandando que ele não assista mais vídeos impróprios sozinho. Ela diz convicta que assistirá com ele. O que comove Sakota, eles se abraçam e ela se desculpa com Arase, dizendo que realmente ama Sakota depois de tudo. Arase se pergunta por que sente que foi jogado fora. Eles vão embora juntos
e Arase reclama da dor, chamando Sakota de idiota. Quando a sensei põe um pano em seu rosto, o pegando-se surpresa. Ela parece séria e se desculpa por ficar brava facilmente, trazer problemas a ele e não o beijar. Arase percebe que ela ouviu tudo. Mas Arase diz que mesmo assim ainda a ama. O que faz a sensei corar? Ela pergunta se ama ela mais do que comida. E Arase pensa enquanto seu estômago ronca e a sensei o bate. E diz que ele é o pior. Arase diz para ela relevar isso, pois eles fizeram o plano todo. Mas a sensei diz que não deveriam ter feito algo assim. Ele provavelmente achará vergonhoso para uma adulta como ela. Mas enquanto enxuga as lágrimas, admite que não quer o perder para ninguém, o que deixa a Arase feliz e corando levemente. Ela pergunta no que ele estava pensando enquanto ri desse jeito, e Arase apenas diz que estava pensando que ela realmente se importar com ele. E a sensei percebe que falou demais. Ela pergunta brava o que aconteceu com sua desculpas de antes, e Arase mais uma vez pede desculpas enquanto a abraça, dizendo que seria dela para sempre. A sensei não irá o perdoar se ele a trair, e Arase apenas ri. A sensei manda que ele responda direito e ele concorda. No dia seguinte, Sakota e Mika aparecem apaixonados como sempre, e Sakota diz que realmente nem tudo é sobre aparência ou altura. Arase apenas deseja que os dois explodam. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Considere virar membro para ajudar o canal. Até a próxima.